Você sabe como lidar com uma cultura organizacional tóxica? Você sente que a cultura organizacional da sua empresa afeta a saúde mental das pessoas? Então, líderes prósperos, esse é o nosso tema de hoje. Cultura organizacional. Como líderes lidam com a cultura organizacional tóxica? Bom, a gente sabe que a cultura organizacional ela tem um grande impacto na produtividade, no clima organizacional e na lucratividade das empresas. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Líderes prósperos sabem lidar com a cultura organizacional, ainda que ela seja tóxica. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que um líder próspero pode fazer para lidar com a cultura organizacional e transformar a sua equipe numa equipe de alta performance. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais, e vou te contar tudo sobre a cultura organizacional tóxica e o papel da liderança logo depois da vinheta. Bom, a minha primeira orientação é o seguinte: líderes prósperos, eles se importam verdadeiramente com as pessoas. Gente, eu vejo muitos líderes nas empresas que infelizmente não se importam com as pessoas e que estão naquele cargo de liderança por uma questão de status, para tentar estar no controle da situação e também em virtude da remuneração. Mas os líderes prósperos não são assim, né? Eles se importam verdadeiramente com as pessoas e verdadeiramente com as suas equipes. E quando a gente fala de uma cultura organizacional tóxica, muitas vezes a gente vê urgências falsas, né? Então são criadas urgências falsas para atender alguns egos dentro da empresa, e também existe uma sobrecarga de trabalho. Então parece que se criam urgências para as outras áreas, para realmente assim ver o circo pegar fogo, né? Para que hajam disputas internas, né? E é um ambiente de muita competição, de puxação de tapete, e não de cooperação e trabalho em equipe, como ajudaria a empresa a ter resultados extraordinários, né? Então, os líderes prósperos, eles vão tratar na sua equipe quais são as prioridades para a gente evitar essas falsas urgências, e eles também vão gerenciar a carga de trabalho das pessoas para que se evitem questões como burnout e outras questões de saúde física e mental que infelizmente acontecem nas empresas que têm uma cultura organizacional tóxica. Bom, e foi pensando em tudo isso que eu criei o método LGE Synchrony. O método LGE Synchrony significa Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, e é o novo curso online da consultoria. Gente, esse programa está incrível! No LGE Synchrony você vai aprender qual é o papel da liderança, como fazer delegação de atividades, como gerenciar pessoas de diferentes estilos comportamentais, e também este programa tem um foco no engajamento de todas as gerações no trabalho, em especial das gerações Y e Z. Porque as empresas, elas acabaram, muitas delas, não cuidando da sua cultura organizacional e se transformando em ambientes tóxicos, muitas vezes sem perceber. Então, no LGE Synchrony você vai aprender ações muito práticas que você pode colocar em ação aí na sua empresa imediatamente, e que vão te dar um resultado muito importante no sentido da liderança, né, do gerenciamento das pessoas, do engajamento das pessoas e também no aumento dos resultados da sua equipe. Bom, eu vou deixar as informações sobre o LGE Synchrony aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, e você também encontra informações no site da Synchrony, synchrony.com.br. Já vai lá e já conhece também o trabalho da nossa consultoria. Líderes prósperos delegam atividades de acordo com os pontos fortes e os talentos de cada pessoa. Os líderes prósperos sabem que se eles fizerem a delegação de atividades que mobilize os pontos fortes, os talentos das pessoas, eles vão ter uma redução de estresse e um aumento de desempenho no ambiente de trabalho.
Isso acontece porque quando a gente vai realizar uma atividade para a qual a gente tem talento, a gente faz essa atividade brincando, né? Então pensa assim, ó, nos grandes atletas, né? Claro, eles vão treinar, 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 eles têm que se qualificar, mas eles têm talento. Então eles sentem uma enorme satisfação em realizar aquela tarefa. E esse é o verdadeiro sentido da motivação, né? Então os líderes prósperos, eles sabem que se eles delegarem as atividades de acordo com o talento de cada pessoa, eles vão reduzir muito o impacto da cultura organizacional tóxica, porque as pessoas vão gostar da tarefa que elas estão realizando. No entanto, a gente também sabe que quando líderes delegam atividades que não tem nada a ver com o perfil das pessoas, as pessoas vão se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar e vão ter um resultado muito pequeno que aumenta o estresse, aumenta o impacto da cultura organizacional tóxica. Então, assim, ó, o ambiente já é desafiador, né? E eu ainda tenho uma atividade com a qual eu não me identifico. Gente, vai ficar muito ruim mesmo. Então, é muito importante que a liderança esteja atenta a essa questão da delegação. Inclusive, lá no LGS Synchrony, eu tenho um módulo completo sobre delegação, como fazer a delegação de atividade de uma forma muito prática, mobilizando os pontos fortes das pessoas. Bom, mas eu queria te dizer que lá no blog da Synchrony eu deixei um artigo chamado Como Fazer a Minha Equipe Mudar. Então eu vou deixar o link desse artigo na descrição dos comentários desse vídeo e você já sabe que lá no blog da Synchrony a gente tem uma série de outros artigos, outros vídeos, vários materiais gratuitos que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou te esperando lá. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a cultura organizacional da sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: líderes prósperos mostram o significado do trabalho. Líderes prósperos sabem que muitas vezes as pessoas não conseguem se comprometer com o trabalho porque elas não conseguem entender o significado do que elas estão fazendo, ou seja, a importância do que elas estão fazendo. Ou elas não conseguem entender qual é a contribuição desse trabalho para a sociedade. Isso acontece bastante com trabalhos operacionais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que precisa preencher apólices numa empresa de seguros, por exemplo, pode não perceber que ao realizar o trabalho dela bem feito, ela está contribuindo para minimizar a dor de muitas pessoas na sociedade em um momento extremamente desafiador, né? Então é um trabalho extremamente importante. Mas se eu não entendo isso, parece que é só preencher um formulário, né? E na verdade não é. Bom, e empresas com a cultura tóxica, muitas vezes elas nem têm um propósito definido, elas não sabem qual é o propósito delas e muitas vezes elas entendem que o propósito delas é exclusivamente financeiro, né? Bom, vou contar uma história para vocês. Senta que lá vem história. E é de 1500 e bolinha, tá? Bom, em 1500 e bolinha eu trabalhei numa organização, uma empresa de grande porte. E nessa empresa a gente recebeu o presidente, né? Então eu trabalhava numa filial, né, dessa grande empresa. E eu lembro assim que foi que nem a visita do Papa, sabe? A gente pintou o prédio, a gente escovou a calçada, mas foi uma operação assim de guerra, né? Porque o homem ia chegar. E ele chegou e eles resolveram selecionar alguns funcionários para conversarem com o presidente, né? Assim, ó, uma pessoa que a gente só via por foto, porque naquela época nem internet tinha direito. Bom, aí eu fui fazer uma pergunta, gente, isso em 1500 bolinha, né? E eu perguntei assim, qual é a missão da empresa? Para que a gente está aqui? Olha só, gente, em 1500 bolinha eu já tinha preocupações filosóficas como essa, né? E ele olhou para mim e falou, ganhar dinheiro. E eu disse, é só isso? Olha que atrevida, né?
Mas é só isso? E ele falou, é só isso. Bom, gente, obviamente, né, numa organização assim, as pessoas elas não vão conseguir se comprometer, ou as pessoas que se comprometem com esse tipo de propósito são as pessoas mercenárias, né? Então, assim, que elas não estão preocupadas em ter uma contribuição social. E a gente sabe que isso tem um custo até para os que acreditam, né, até um custo espiritual muito alto, né? Então, assim, se eu ganho dinheiro e não me importo com o meu entorno, né, eu tô com um problema bem sério. E empresas assim, de cultura tóxica, elas não conseguem o engajamento das pessoas. Então, ou as pessoas ficam ali nessa cultura, cumprindo tabela e tentando sobreviver, né? Ou então existe uma alta rotatividade, né? Então, assim, as pessoas não aguentam e elas começam a ir embora, 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 embora. Então, a alta rotatividade é um dos sinais de que existe uma cultura tóxica, né? Bom, mas a gente falou tanto de propósito que eu queria te recomendar um outro vídeo desse canal, onde eu conto uma história bem legal, que não é essa que eu acabei de contar, né? De uma empresa onde eu trabalhei, que ela era o lado oposto disso tudo que eu acabei de contar aqui, né? É uma empresa que realmente definiu claramente um propósito de forma participativa e teve um aumento de lucratividade de 500%. Isso mesmo, o lucro fez vezes 5. Então, esse vídeo se chama Propósito nas Empresas, como aumentar o lucro nas empresas? Então, você precisa assistir esse vídeo. Vou deixar aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois, porque você precisa ficar comigo aqui até o final. Antes da nossa próxima orientação, eu queria te lembrar que a gente tem um clube de membros da Synchrony no YouTube. Então, você pode clicar aqui abaixo desse vídeo em Seja Membro e se informar como fazer parte. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: líderes prósperos, eles incentivam um ambiente de meritocracia. Então, nas culturas organizacionais tóxicas, é muito comum a gente ver promoções injustas, contratações injustas do tipo, filho de não sei quem, primo de não sei quem, né? Então a pessoa ela não tem a qualificação necessária, mas ela tem um QI, né? QI indica muito forte, né? Isso é injusto. Então, assim, a gente vê demissões injustas, a gente vê muita injustiça quando a gente tem uma cultura organizacional tóxica. Mas os líderes prósperos, eles promovem a meritocracia dentro da sua equipe, ainda que não exista na cultura. Então, na equipe de um líder próspero, as pessoas elas vão progredir na carreira por mérito, então por merecimento, e elas também vão ser incentivadas ao autodesenvolvimento, independente do que aconteça, né, no restante da organização. É fácil fazer isso? Claro que não, né, gente? É por isso que eu criei o LGE Synchrony. Então já vai lá e já se inscreve no programa, porque você vai aprender a lidar muito melhor com tudo isso, né? Então, assim, ó, assim como a empresa pode não ter um propósito, mas o líder trabalha, o propósito da equipe existir e o propósito do trabalho ali, o significado do trabalho de cada pessoa, ele faz a mesma coisa, ou ela, né? Faz a mesma coisa com o mérito, né? Então, assim, ainda que a gente esteja num ambiente injusto, dentro da nossa equipe a gente pode criar um ambiente de justiça. Bom, se você quiser saber mais sobre a cultura de meritocracia, eu tenho um vídeo nesse canal falando especificamente sobre isso. Eu recomendo que você assista. Ele se chama Cultura de Meritocracia nas Empresas. O que é? Como promover? Então, vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já segue a Synchrony nas redes sociais. A gente tem páginas nas principais redes sociais. Basta você buscar por Synchrony Consultoria e passar a ser um seguidor da Synchrony. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: líderes prósperos criam um ambiente em que há gestão participativa. Nas empresas de cultura organizacional tóxica, é muito comum que haja um microgerenciamento do topo para baixo. Então, o que isso significa?
essas empresas que têm uma cultura organizacional tóxica, elas vão ter uma estrutura piramidal e hierárquica que vai fazer com que as pessoas sejam o tempo todo vigiadas, controladas e tratadas como pessoas desonestas e pessoas preguiçosas. Ruim, né? Ruim demais, porque isso vai fazer com que o engajamento das pessoas vá lá para baixo, né? Haja essa rotatividade, todas as consequências negativas de uma cultura organizacional tóxica, inclusive na lucratividade, que é o que tanto essas empresas dizem que valorizam, né? Se valorizassem de verdade, elas iam cuidar melhor da sua cultura organizacional e naturalmente elas se tornariam mais lucrativas. Mas, de novo, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, na sua equipe, um líder próspero, ele consegue criar esse ambiente de gestão participativa. Então, as pessoas são incentivadas a dar suas ideias, a participar das decisões, né? E a trabalhar em equipe, produzir inovação. Então, tudo isso é muito positivo, né? E os líderes prósperos sabem disso. Bom, mas se a sua empresa precisar de líderes prósperos, você sabe que você pode contar com a Synchrony. Além do LGE Synchrony, que é o nosso curso online que eu já falei aqui, a Synchrony conta com uma linha completa de desenvolvimento de liderança. A gente tem experiência internacional no assunto e podemos ajudar a sua empresa a ter líderes muito mais prósperos, muito mais resilientes, né? Com muito mais propósito e com foco também em lucratividade como uma consequência de um trabalho bem feito. Então eu queria te convidar para conhecer o nosso site synchrony.com.br. Estou te esperando lá. Bom, gente, vocês já se inscreveram aqui no canal da Synchrony? Então já aproveita aqui para se inscrever, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo na sua rede social, já põe aí no grupo de WhatsApp dos líderes da sua empresa e deixa seu comentário aqui. A sua empresa tem líderes prósperos? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada. Até a próxima.